Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, as coisas, de facto, no Serviço Nacional de Saúde não estão a correr bem. De qualquer forma, eu gostaria de salientar as últimas palavras do Sr. Ministro, que desfez aqui alguns mitos que o Partido Socialista, durante 4 anos, ou mais de 4 anos, andaram a propagandear durante o governo PST-CDS-PP, que era a questão da imigração em massa de profissionais, da sangria para os privados, e, de facto, o Sr. Ministro aqui desfez essas dúvidas. Mas, Sr. Ministro, a minha colega, a deputada Ângela Guerra, já referiu o grave problema da dívida no SNS e dos sucessivos não cumprimentos de compromissos de pagamento que o Sr. Ministro assumiu. Agora, todos sabemos que até os seus aliados da extrema-esquerda o reconhecem, que o acesso à saúde também não está hoje melhor do que quando os senhores foram para o governo. E, com efeito, todos os dias sabemos de casos e são noticiadas situações de dificuldades de acesso das pessoas ao SNS, principalmente no caso dos hospitais. Eu podia dar-lhe aqui inúmeros exemplos de pessoas centenas de dias à espera por uma consulta, como o fiz na sessão plenária do passado sexta-feira, mas não valeria a pena, porque o país ficou a saber que esses casos, por si, são pormenores e não retratam a realidade geral. Por isso, vale talvez a pena ir ao portal do SNS e verificar, por exemplo, o número de doentes inscritos no SIGIC aumentou de 192 mil em novembro de 2015 para 225 mil em novembro de 2017. Um aumento de 17%, que representa mais 33 mil pessoas em espera, Sr. Ministro. E não diga como tem feito, aliás, como também a bancada do PS ainda agora o fez, que isso tem a ver com o aumento do acesso, porque apenas uma parte desse aumento se deve a novas entradas em lista de espera. E por isso pergunto, Sr. Ministro, quantas destas mais 33 mil pessoas em lista de espera resultam de efetivas e verdadeiras novas entradas no sistema. Aliás, no que se refere ao tempo médio de espera dos doentes para serem operados, o seu governo tem um resultado muito pouco honroso, Sr. Ministro. Que é o de ter a maior média de espera desde 2010. Segundo o relatório de acesso aos cuidados de saúde, relativo ao ano 2016, que o seu governo, aliás, apresentou com algum atraso e por isso não pôde ser devidamente escrutinado no Parlamento, o tempo médio de espera para cirurgia em 2016 era 3,1 meses, por comparação com os 2,9 meses registados em 2015. Igualmente, se verificou com o atual Governo um aumento da percentagem de utentes inscritos para cirurgia que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida, qual passou de 12% em 2015 para 15% em 2016, o que corresponde à maior percentagem de inscritos que ultrapassam os tempos máximos de espera garantida desde 2013. Aliás, também o Tribunal de Contas nos dizia que em 2016 existe uma degradação de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que disse há pouco de que é reconhecido de forma unânime que não há uma degradação de acesso, eu pergunto, Sr. Ministro, se consegue aqui desmentir o Tribunal de Contas relativamente a esta questão. Depois, Sr. Ministro, eu o que lhe queria perguntar é se continua a defender que o acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor do que em 2015. Pergunto-lhe que objetivos tem agora para a percentagem de consultas dentro dos tempos máximos de resposta garantida para este ano. Pergunto-lhe se tem a coragem de dizer aos cerca de 30 mil doentes que não foram transferidos para unidades que os podiam ter operado que o seu acesso melhorou com as suas políticas. E pergunto-lhe finalmente se tem a coragem de dizer que o Tribunal de Contas se enganou quando concluiu que o acesso ao SNS se degradou nestes 2 anos. Uma outra questão, Sr. Ministro, em março de 2016 afirmou que pretendia reduzir o número de urgências em 225 mil relativamente a 2015, com o objetivo de as limitar a 5,9 milhões de episódios. Ao invés disso, em 2016, as urgências atingiram os 6,4 milhões, ou seja, mais 500 mil do que o número que o senhor se tinha comprometido, o que representou um desvio de 8,7%. E por isso pergunto-lhe se em 2017 atingiu os objetivos da redução dos atendimentos na urgência que tinha prometido para 2016. E, finalmente, Sr. Ministro, para terminar, relativamente ao concurso dos médicos. Nós, naturalmente, ficamos bastante agradados com a notícia que o Sr. Ministro aqui trouxe de que o despacho iria ser assinado, ou irá ser assinado hoje à tarde, mas há uma outra questão que nos preocupa. Normalmente, há 2 concursos para a colocação de médicos, destes médicos recém-especialistas, durante um ano, que é, normalmente, em maio e em outubro.
Nós estamos, neste momento, quase em março, o despacho vai ser dado hoje e os concursos que deveria ter sido aberto em maio do ano passado vai ser aberto agora. O que lhe quero perguntar, Sr. Ministro, é se compromete que irá abrir em maio deste ano, em maio de 2018, daqui a 3 meses, se vai abrir normalmente o concurso para a colocação dos médicos recém-especialistas este ano. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr.